Fala galerinha, tudo bem com você? Seguinte, vamos falar aqui hoje sobre planta de cobertura. Vamos aproveitar aqui, vou gravar para o YouTube, fazer uma livezinha no Instagram e vamos começar a falar aqui, tá? Eu acho que existem várias coisas importantes que a gente tem que pontuar aqui, tá? Olha só, se a gente pegar aqui uma planta que eu tenho de layout do mobiliário, tá? É uma particularidade minha que eu vou começar aqui e eu acho que é interessante trabalhar. Todas as plantas desse prédio, o que eu fiz, tá? Eu deixei o nível que eu tenho na minha planta e eu fiz o entorno, deixei o entorno ali desse espaço porque eu acho interessante, tá? Como que eu faço isso, tá? O Revit, ele entende, tá? Na configuração dele, vamos dizer assim, standard, ele deixa essa configuração aqui sem o entorno, tá? Ou tudo cortando no mesmo nível que a gente tem no projeto. Como é que a gente faz para colocar esse entorno aí, tá? Primeiro que você tem que ter esse entorno, né? Precisa estar elaborado, né? Só pra gente deixar aqui claro, ó, que a gente tem construído, tá? Não é 2D, ó, a gente tem um entorno aqui específico e que a gente vai fazer ajustando isso para a planta de cobertura. Então, a gente vai entrar aqui, ó, em propriedades, tá? Vamos lá em propriedades, a gente vai entrar aqui em faixa da vista, certo? Ó, aqui, ó, propriedades, tá? Você vai baixar um pouquinho aqui, você vai entrar em propriedades da vista e você vai clicar aqui, tá? Então, olha que interessante aqui. Em específico, vamos falar dessa vista aqui. A gente está na plano de cobertura, esse aqui é o último nível do projeto, digamos assim. E a gente tem lá, ó, topo, plano de corte, nível inferior e profundidade da vista, né? Então, ele até dá duas aqui profundidades, tá? Vamos entender primeiro essa questão aqui, ó, do nível, tá? O nível da vista está correlacionado, tá, com o plano de corte. Então, se eu virar aqui, ó, colocar 3 metros, olha o que vai acontecer na minha planta, ó. Ele vai pegar a laje lá de cima, tá bom? Então, é o nível de corte que a gente tem em relação ao projeto, tá? Então, na planta de cobertura, pessoal, talvez seja interessante a gente usar assim, tá? E o nível de profundidade da vista, ó, a gente pode vir aqui inferior e colocar ilimitada. Olha o que vai acontecer agora. Então, a gente tem o nosso entorno do projeto, tá? Então, olha lá, a gente tem o nosso entorninho do projeto aqui para entender. Gente, isso aqui faz, assim, é fundamental para você entender uma planta como essa, tá? Para a gente começar a falar aqui sobre essas situações, tá? Então, tem que ajustar para a gente deixar prontinha a vista para trabalhar, tá? Vamos lá, a gente vai usar aqui, ó, linha oculta, tá? Então, linha oculta aqui para trabalhar, certo? Ó, sem sombra de dúvidas, certo? Tá? Certo? E nós vamos também aqui, tá? Nós vamos ajustar essa vista para recortar, tá? Vamos recortar essa vista aqui, vamos preparar essa vista para trabalhar, tá? Pessoal, antes de colocar qualquer texto, qualquer coisinha, prepara a vista, tá? Para deixar ela redondinha, beleza? Então, ó, nós vamos clicar aqui, ó, em recortar vista e marcar região de recorte visível, tá? Nós vamos marcar essas duas configurações, tá? Automaticamente o Revit vai fazer uma configuração aqui, ó, ele criou um recorte, tá? Nós vamos editar essa criação de recorte. Nós vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos colocar aqui um AL, tá? Nós vamos pegar essa implantação, certo? Olha lá, ó, pegar o terreninho aqui. E nós vamos pegar aqui, ó, até o final da rua, tá? Até pra gente entender o acesso. Para ficar legalzinho aqui, ó, nós vamos colocar um ponto 50, tá? Para pegar um pouquinho do entorno além do terreno aqui, para não ficar ruim, tá? Então, olha lá como é que vai ficar esse recorte nosso lá, ó. Bonitão, tá? Para a gente entender que a gente tem um entorno aqui, né? Para falar e para a gente entender ele como um todo aqui, ó. Olha lá, ó. Então, a gente tem um entorninho aqui que fica, né, organizado para a gente trabalhar. Então, ó, a gente vai desmarcar essa segunda opção de recorte visível. A gente pode até salvar aqui, tá? Esse é o primeiro detalhe que a gente tem que cuidar muito, tá? Para deixar o desenho redondinho, tá? Então, isso aqui eu considero importante para a gente deixar redondinho, tá? Uma coisa que vocês precisam entender também no projeto, na minha opinião, é que é o seguinte, tá? Quando a gente está falando de desenho técnico, gente, a gente vai duplicar informações às vezes, tá? É natural duplicar informações, tá? Eu acho que isso é bem importante para a gente deixar o projeto redondinho, tá? Então vamos pegar aqui que tem várias coisas que eu considero importantes aqui para a gente dar aquele upgrade no projeto. Tá salvando e demorando um pouco por quê? Por causa que tem muita informação ainda que a gente tem que colocar aqui,
que a gente já editou aqui, tá? Então é por isso que tem essa quantidade de informações, tá? E é porque o arquivo também está um pouquinho pesado. Vamos entender aqui o seguinte, tá? Ó, informações como elevação de vista, por exemplo, ó, a gente vai ocultar, tá? Então, ó, você vai passar um paninho aqui no projeto, ó, e ver o que eu quero e o que eu não quero aparecer, tá? Então, ó, por exemplo, essas calungas nós não queremos, ó, essas aqui muito menos com essa representação gráfica, parece que tem uma bola de futebol. Por exemplo, essas aqui também não, tá? Obviamente a gente não vai cotar dessa forma, tá? Essas anotações aqui, como eu mudei o projeto, ó, eu nem preciso anotar porque eu deixei ela em 3D já. Essa informação de caleta está errada, tá? E aqui a gente vai ajustar também. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas a princípio, ó, preparei a vista, tá? Ó, deixei a vista aqui preparadinha, tá? Com alguns detalhes aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de representação gráfica e como que a gente pode melhorar, tá? Olha só. Nós podemos vir aqui, ó, em opções de exibição de gráficos, tá? Eu vou passar o preset que eu uso para qualquer vista. Qualquer vista, eu vou colocar isso aqui, ó. Primeiro, suavizar as linhas com a suavização de serrilhado, tá? Linhas mais firmes, ó. Já muda a linha aqui, tá? Segundo, todas elas vão ter sombras de ambiente. Por quê? Sensação de profundidade, tá? Eu preciso de um pouco de sensação de profundidade aqui. Beleza? Nesse caso, não vamos marcar sombras projetadas e nem fundo, tá? Mas só esses dois presets, ó. Olha a diferença aqui na representação gráfica, ó. Dá uma firmeza bem legal aqui para te trabalhar. E, gente, para trabalhar dentro do projeto também é fundamental para você deixar ele redondinho, tá? Então, essa é a segunda etapa que eu considero extremamente importante para você preparar a tua vista, tá? Antes de querer colocar qualquer informação, trabalhe dessa forma, tá? Para não ter erro aqui, beleza? Então, preparar a vista primeiro para a gente deixar assim. Então, ó, por isso que eu vou segmentando, ó, o assunto aqui, ó. Entenderam? Ó, segmentei esse assunto e agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o efeito de profundidade, tá? Como que a gente dá essa sensação de profundidade para a vista aqui, tá? Então, vamos lá. Só salvar aí. Tá. Assim, ó, a gente pode dar isso aqui de diversa... Uma outra forma que a gente pode dar esse efeito de profundidade aqui é fazendo aqui a simulação de profundidade, tá? Então, só que aqui ele não vai deixar porque é planta, tá? Então, uma das soluções que eu dou para profundidade é o plano de fundo, tá? O meio tom. Então, ó, eu vou selecionar objetos aqui que não são da cobertura e sim desse entorno, ó, fazer uma sobreposição de gráficos de vista e vou colocar meio tom. Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Tudo que está abaixo, ó, tudo sobreposição por elemento, ó, marco meio tom de novo, olha lá. Olha a diferença aqui, ó. Pode pegar tudo, exceto a parte de cima. Tá? Então, olha lá, ó. Todo esse meio entorno, tá? Ele é importante, mas secundário. Tá? Olha lá, ó. É o mesmo projeto, o mesmo efeito. Porém, essas informações aqui é só para mim ter um background, para mim entender que, tipo, ela tá aqui, ok. Mas ela não é importante para mim quanto as informações que estão aqui em cima nesse nível, em específico. Tá bom? Então, isso é importante também. Ok? Então, ó, por isso que eu falo, preparamos a vista primeiro, para depois pensar em agora começar a colocar informações, tá? Gente, tá vendo essas informações de seta aqui? Ó, nós temos que ocultar por causa da laje, tá? Então aqui ela tá certinha, tá? O telhado, vou explicar uma coisa aqui também para vocês, tá? Ó, isso aqui, ó, esse sistema de vigas, ó, nós vamos isolar essa categoria. Opa, nós temos que pegar essa aqui, ó. Isso aqui, ó, nós vamos isolar essa categoria, tá? E xarope. Tá, mas vamos lá. Vou colocar tudo meio tom, tá? Então, ó, vou colocar meio tom por causa que a linha é muito poluída, tá? Então, ó. Olha lá, para ficar mais leve, ó, tá vendo? Então, eu deixei mais, ó, deixei as linhas principais e deixo ali mais levinho também, tá? Que informações que a gente pode ter na plano de cobertura, né?
que eu acho que é importante. Ó, até peguei aqui um projeto, por exemplo, ó, que eu estava olhando aqui e vou falar algumas coisas, tá? Para mim, o que é mais importante, tá? Do checklist, beleza? Quando a gente for falar de informações de texto, tá? Você tem que pensar o seguinte, tá? Nessa planta de cobertura que a gente está falando, a gente tá cobertura e um pouquinho de implantação, tá? Então, talvez algumas informações aqui sejam interessantes, tá? Numa planta, pessoal, vamos lá. Numa planta de cobertura, não importa, você tem que ter o norte, tá? Então, esse norte ele tem que estar lá, tá bom? Os acessos é a mesma coisa, tá? Esses acessos aqui, ele tem que também estar lá. Então, ó, você vai copiar essa informação aqui em cima, tá? Colar para a área de transferência e colar para a planta de cobertura. Então, ó, planta de cobertura, você vai colocar. E é importante tu fazer um checklist disso, tá? Ó, eu vou ter o acesso, eu vou ter o norte, tá? Eu preciso ter isso para deixar organizado com o meu projeto, tá? Ó, posso até colocar lá para cima. Então tem que ter, tá? Faz parte do checklist aqui. Então norte, cobertura, por mais que seja cobertura, tá? Olha lá, ó, tá? Quais são as coisas que eu vejo que é bem importante aqui? Assim, tem gente, tá? Isso aqui, gente, ó, o que faz parte de implantação e o que faz parte de cobertura, tá? O que é importante na cobertura? Tu entender quais são os elementos da cobertura. Então, por isso que eu tenho aqui, ó, laje impermeabilizada e volume do reservatório, tá? Aqui, por exemplo, ó, o próprio Revit, a gente consegue entender aqui, tá? Alguns detalhes. O que a gente pode fazer? O que eu acho importante a gente fazer, tá? A gente colocar textos explicativos do que é, tá? Então, por exemplo, assim, ó, vamos lá, ó, platibanda, certo? Não custa nada demais a gente colocar isso aqui, ó, platibanda, certo? Platibanda, para entender, tá? Como tá na 1 para 100, o texto vai ficar maior, tá? Outra coisa, calha, tá? Então, ó, calha, certo? Isso aqui é texto, gente, não tem como tu... Isso aqui não é uma coisa que tu vai parametrizar, tá? Ó, calha, você vai ter que colocar aqui, tá? Então, você pode, inclusive, ó, tentar criar um setupzinho aqui, ó, de padrão, tá? De proporção do texto, tá? Não jogar o texto em qualquer lugar. Ó, não joga o texto em qualquer lugar, tá? Ó, vou até dar um zoom aqui para vocês entenderem melhor. Tá vendo, ó? Tá? Então, eu sei que tem uma platibanda aqui, tá? Ó, posso até dar um mirror, tá? Ó, dar um mirror lá. Olha o que vai acontecer, ó. Deixa aqui o textinho, tá? Ó, posso centralizar aqui. Beleza? Que fica legal, tá? Você pode também aqui, que eu acho importante, tá? Você colocar, por exemplo, aqui, ó, chaminé. Entendeu? Ó, pode colocar até um pouquinho mais para dentro aqui, ó. Entendeu? Ó, explicar que é uma chaminé. Então, colocar essas informações, ó, é calha, tá? Onde que tá a calha, que é platibanda, tá? Aqui a gente sabe qual é o volume da caixa d'água, chaminé. Porque são poucas coisas, mas isso aqui já resolve, entendeu? Tipo, a pessoa tá lendo o teu projeto pela primeira vez e ela vai ver essas informações e barbada, tá? Resolveu, tá bom? Então, ela já sabe os detalhes que ela tem que ter aqui, tá? Então, ó, até coloquei mais do que está nesse exemplo, mas só para mostrar para vocês, tá? Que aí, o que complementa isso aqui? Né? A gente vai vir aqui anotar e a gente vai colocar aqui, ó, inclinação de ponto, tá? Que, ó, a inclinação de ponto, ele vai dar bem exato, tá? Ó, em relação ao telhado, a inclinação, opa, colocou mais de um aqui, ó, ele vai dar exatamente aqui a inclinação do meu telhado, tá? Ó, aqui, ó, inclinação de ponto. Olha lá. Tá entendendo? Ó? Então, ó, coloquei inclinação de ponto. Beleza? O que é legal, tá? Na minha opinião. Você, nesse caso em específico, ó, sempre puxar isso aqui, tentando centralizar ao máximo, tá? Ó, tem alguma informação duplicada aqui, não é possível. Vamos colocar aqui.
Olha lá. Aqui, cara, eu acho que eu pego, eu acho que ele trava com o eixo aqui, não é possível. Olha lá. Então, eu gosto de tentar centralizar o máximo possível aqui, ó, tá? Ó, quando tu tira o zoom, fica mais fácil para ler, fica mais legível, tá? Tem que pensar no contexto inteiro. Então, a inclinação de ponto é barbada, tá? Então, veja como também não é difícil, beleza? O que vai estar aqui também? Então, ó, tem isso aqui, tá? Aqui, ó, só para complementar, pode ser até duplicada a informação, mas coloca aqui, ó, laje, tá? Beleza? E você pode fazer uma outra coisa aqui também, que eu não coloquei, tá? Que é colocar aqui uma elevação de ponto, ó. Peraí. Olha lá. Isso aqui é da hora, ó. Entender os níveis, ó. Olha lá. Sacou? Cara, isso aqui é fundamental, ó, pra resolver o projeto, tá? Eu acho que tem que ter os níveis, tá? Pra mim é muito útil pra mim entender dos níveis que eu tô falando do projeto, beleza? E daí vem as cotas, tá? Mas as cotas, pessoal, é só periférico, tá? Nesse caso aqui, tu pode colocar suas cotas periféricas também, que não tem nada demais. E daqui a pouco marcar uns recuos aqui também, mas é perfumaria, tá? É muito mais pegar aqui a parte externa inteira, tá? Fazer uma casquinha aqui, ó, como tá aqui, ó. Esse projeto até tá mais detalhado, ó. Mas é só tu pegar, tu pode até amarrar aqui, ó, colocar geral, ó, tá? Nesse caso aqui eu vou só ocultar a minha platibanda, ó, para mim pegar a parede certinha, tá? Ó, para mim pegar a parede certinha, que é bonitinha. Olha aqui, ó. Entendeu? Ó, porque para mim não tem nada demais. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, bem escopo mesmo, tá? Aqui eu posso ocultar a platibanda também. Eu acho que é isso aí. Vou ocultar aqui, ó, peraí. Eu vou ocultar essas duas. Tem alguma subjacência aqui? Não, tá. Então, lembra que eu falei, ó? Aí vai por volume, tá? Ó, cada volume principal do projeto, olha lá. Aí não tem erro, tá? Ó, cota bem pensado, tá bom? Ó, com isso aí já resolve, tá? Aqui, por exemplo, né, tu quer fazer as tiras, ó. Aí você faz assim também. Entendeu? Olha lá. E aí tu resolve o teu nível de detalhamento aqui na planta de cobertura. Entenderam aí como é que funciona? Não tem nada demais, tá? Mas essas informações fazem com que o teu desenho fique bem mais organizado quando tu vai plotar, tá bom? Para trabalhar bem, para trabalhar redondinho, para trabalhar legal, tá? E eu acho que sensação de profundidade também está bem interessante. Assim tu resolve também legal para trabalhar. Entenderam como é que funciona aí? Vou deixar, eu acho que se eu deixasse até aqui mais pertinho, ficaria melhor para a galera do Insta aqui, ó, né? Para visualizar melhor, assim, né? Porque é de detalhe. E aí, ó, como eu falei, né? Eu vim aqui, cotei aqui inteiro, ó, eu faço essa tira. Você pode duplicar a informação, tá, gente? Duplicar a informação no sentido assim, ó. Eu posso cotar aqui de novo, tá? Tá tudo bem. Ó, cotar aqui. Beleza? Tá? Aqui você pode fazer o seguinte também. Ó, você pode vir aqui, ó. Cotar aqui, ó, cotar o prédio inteiro, tá? Tá valendo. Tá valendo mesmo, tá? Pra gente ter uma noção aqui melhor, ó, do espaço. Também. Tá valendo aqui. Ok? Pode cotar aqui o volume. Aqui, ó, internamente, ó. É interessante tu cotar esse volume, tá? Olha lá. Aqui é importante, tá? Beleza? Mas é isso aí, ó. Só coisa em específico mesmo, tá? E tentar nunca deixar muito poluído o desenho, né, gente? Cuidado para não poluir demais o desenho aí, para não ficar ruinzinho, ó. Tá? E conseguir entender, ler o projeto legal, né?
Acho que deu para entender redondinho aqui, né? Vocês têm alguma perguntinha aí? Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma dúvida, também pode perguntar bem tranquilão aqui, tá? Fica bem à vontade, tá? Vocês podem se inscrever aqui no meu canal, tá, gente? Tem muito conteúdo aqui para vocês se inscreverem aqui no meu canal, tá? Tem bastante conteúdo interessante. A gente está fazendo várias aulas aqui para vocês, tá? Para quem quiser, só pesquisa aí, ó, tá? É Felipe Timbola Revit, para quem quiser seguir lá o meu trabalho lá no YouTube, tá? Tem muitas aulas legais para vocês acompanharem por lá, tá? Ó, tem bastante conteúdo aqui no meu canal do YouTube, tá? Tem aqui dicas rápidas, tem as playlists, tá? Tem várias coisas interessantes, tá? A gente está com uma promoção ainda do pacote 3, para quem quiser aí adquirir, tá? Pacote 3 aqui, deixa eu ver aqui. Não, ver se vai carregar. Vou pegar o link aqui. Para quem quiser adquirir aí com desconto também, ó, vou deixar o linkzinho aqui. Tá? Então, olha lá. Beleza? Pode adquirir aí. Para quem não... Ó, a galera tá ao vivo aí no Instagram com a gente, né? Mas para quem não conhece aí, ó, pode me seguir aqui, ó. Ixi, não sei se vai carregar aí. Tá meio demoradinho. Mas tudo bem. Ó, pode me seguir nas redes sociais, tem aqui nos destaques, tá? Eu tô com o mouse aqui em cima. Se vocês conseguem ver. Vocês podem seguir a gente por... outra abriu, tá? Pode seguir a gente lá no Blocos de Revit no Instagram também, tá? Fica o convite aí para vocês seguirem a gente por aqui também. Tem bastante conteúdo aqui para vocês seguirem, tá? Ó, segue lá a gente por aí, tá? Para quem quiser seguir meu escritório de arquitetura também, tá? Só seguir aqui, ó. Arquiteto Felipe, tá? Pode seguir a gente por aqui também. Tem bastante conteúdo para vocês seguirem a gente aqui, certo? E também lá no Facebook, beleza? Vocês podem seguir lá no Facebook também. Tá bom? Ó, me segue aí nas redes sociais. Vou encerrando aqui. Obrigado, tá, gente? Um grande abraço.